Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal. O tema de hoje é balanceamento de uma linha de produção. Estamos em uma época de produzir pequenos volumes, vários modelos na mesma linha de produção. O que o balanceamento tradicional de uma linha de produção não mostrava? O balanceamento dos processos produtivos tradicional não contempla os vácuos entre os lotes de produção ou troca de modelos. Ou seja, se eu trabalhava com grandes volumes, praticamente uma semana toda com o mesmo modelo, né? Ou seja, eu não tinha muita preocupação na troca de modelo, porque ela praticamente não existia. Como era um grande volume, com o passar das horas, quando eu iniciava um modelo, havia um volume grande de produção em processo. Então, isso também cobria os vácuos. Foco na uniformidade de carga de trabalho. O balanceamento tradicional visa dividir o trabalho de forma uniforme entre os postos da linha de produção, considerando tempo de ciclos e capacidade. Ele assume uma produção contínua e homogênea, sem interrupções significativas. Assim, os tempos de troca, de setup ou parada entre os lotes podem ser negligenciadas ou tratados como perdas inevitáveis. Então, ou seja, mais uma vez, o balanceamento tradicional ele foi criado, desenvolvido para grandes volumes, né? Onde o foco é dividir o trabalho de forma uniforme. Premissa de grandes lotes. Muitas abordagens tradicionais partem do princípio de que os processos trabalham com grandes lotes para maximizar a eficiência individual de máquinas ou operadoras. Isso cria lacunas operacionais quando há mudança de modelos, produção com pequenas quantidades. Então, ou seja, nós trabalhamos muitos anos com produção com grandes lotes, né? E criamos muitas crenças ao redor disso, que a gente só consegue ter eficiência com grande volume. Quando baixo volume não é possível mais a gente ter eficiência, né? Esse é um ponto aí que eu discordo bastante e nesse vídeo aqui a gente vai demonstrar um pouco disso. Visão limitada do fluxo total. O balanceamento tradicional prioriza o equilíbrio dentro de um processo específico, sem considerar os impactos do fluxo entre os processos, como o tempo de espera para a troca de modelos ou efeito no fluxo do lote seguinte. Então, quando eu troco de modelo, geralmente eu tenho que fazer alguma regulagem de equipamento, às vezes alguma troca de aparelho. Como a produção é pequena, ou seja, eu vou produzir muitas vezes mais de um modelo por dia, não dá tempo de encharcar a produção com aquele modelo. Então eu começo o modelo às 7h30 da manhã, às vezes 2 horas da tarde eu já estou começando outro modelo. Então, ou seja, são pequenas cargas, né, de vários modelos durante um dia, durante uma semana. Então, isso muda, digamos assim, é necessário mudar essa visão, a forma como a gente vê a produção. Subestimação dos tempos de setup. Em muitos casos, o tempo de setup, a troca de modelos, é visto como inevitável e fixo, sendo tratado como custo fixo no planejamento, o que pode levar a decisões como aumentar o tamanho dos lotes para compensar esses custos. Então, ou seja, a pressão, eu acompanho bastante, né, já tenho mais de 20 anos só na área de consultoria, a gente observa nas maiores empresas uma pressão, né, das supervisoras, dos gestores, para que aumente o volume das grades. Então, ou seja, é o hábito antigo que sempre sobrepõe a situação da agora, né? Ou seja, a linha de tempo mudou e a gente continua com o mesmo pensamento. Falta de integração com as práticas Lean. O balanceamento tradicional não é projetado para lidar com os princípios Lean, como a produção nivelada, a Juncker, e a redução de setup, o SMED, que tem como foco eliminar as lacunas e melhorar a fluidez entre os lotes. Esse é realmente um diferencial onde eu tenho que começar a entender isso aí para poder sair de grandes produções ir para pequenos volumes e dar realmente e conseguir dar eficiência.
enfoque na capacidade máxima, né? O balanceamento tradicional ele tem um foco na capacidade máxima. Em algumas abordagens tradicionais, há uma ênfase em garantir que as máquinas ou operadores estejam ocupadas ao máximo, sem considerar o impacto no tempo ocioso ou vácuo no contexto do fluxo global. Então, ou seja, os operadores têm que estar ocupados ao máximo, né? Tanto que quando acontece esses fluxos, normalmente os supervisores eles acabam antecipando alguma operação que é independente, acaba desmontando os lotes para que chegue peça mais rápido que está parado. Então, assim, existe vários, digamos assim, várias soluções que no fim elas não geram eficiência. Então tem um vídeo nosso que fala, que está no canal aí, que fala sobre supervisão, onde a gente explica bem detalhado aí como é que funciona um grupo de produção onde a supervisora está ainda conectada com o modelo tradicional de balanceamento, só que agora ela está produzindo pequenas quantidades, né? Então, ou seja, muda a forma de eu gerir o grupo, muda a forma que a engenharia tem que trabalhar, muda a forma que o PCP tem que alimentar esses grupos, e aí vai. Esses problemas podem ser resolvidos ao combinar o balanceamento tradicional com ferramentas Lean. Então, ou seja, se você funde esses dois balanceamentos que priorizam o fluxo contínuo e redução do tempo de setup, e a produção em pequenos lotes, como a rejunta, SMID e a implementação dos fluxos puxados, né? Existem os fluxos que são empurrados, existem os fluxos puxados. No nosso canal também você vai encontrar vídeos que explicam a diferença entre um fluxo e outro. Observando as pequenas empresas, onde ela não tem um mecânico fixo, o custo dela não paga até um mecânico fixo, as operadoras acabam fazendo esses ajustes quando troca de modelo. Então, ou seja, ela consegue trocar um aparelho, ela regula a máquina, muda de tecido, ela regula para aquele tecido, porque o mecânico não está ali. Então, o mecânico é chamado, ele leva às vezes um dia, dois para vir atender, e a produção tem que seguir. Então, essas operadoras, elas aprendem, por necessidade, a trabalhar assim. Empresas maiores, que têm um quadro de manutenção, as operadoras não sabem fazer isso, ou se sabem, não querem fazer, ou são proibidas de fazer. O resultado é que se perde muito tempo na troca de um modelo, porque tem que aguardar o mecânico. O tempo maior não é a troca, a regulagem, o tempo maior é aguardando o mecânico chegar. Então, esse é o ponto. Então, se a operadora sabe fazer essas pequenas regulagens, pequenos ajustes, a gente reduz esse tempo de espera aí, né? E eu consigo girar um fluxo mais contínuo. O balanceamento do processo produtivo tradicional não contempla os vácuos entre os lotes de produção ou troca de modelo. Então, não é analisado o tempo que um lote sai de uma operação para a operação seguinte. Porque na confecção a gente faz o foco maior é balancear as pessoas, não são as máquinas. Meu custo maior não é de máquina, a máquina ela se deprecia em 5 anos. O funcionário, se passar 10 anos na empresa, durante os 10 anos eu tenho que pagar o salário dele, tem 10º, tem férias, ele tem aumento de salário todo ano. Então, assim, o meu maior custo é realmente a mão de obra. Então, eu tenho que focar para a mão de obra não ficar parada. Um lote ficar esperando por um operador não é um problema. O problema é um operador parar e esperar que o lote venha seja liberado na operação anterior. Esse é o ponto que o balanceamento tradicional não tem essa preocupação. Ele deixa a cargo da supervisão resolver esse problema, fazendo a logística dos pacotes e cobrando o resultado das operadoras. Quais são os erros que a supervisão com o modelo de gestão tradicional, sem informação do tempo dos vácuos entre os lotes, comete? Quando a supervisão adota um modelo de gestão tradicional, sem considerar os vácuos entre os lotes de produção ou troca de modelos, pode ocorrer erros significativos que comprometem a eficiência do processo produtivo. Aqui a gente vai comentar alguns desses erros, os principais erros, né? Primeiro erro aqui, ela não é destacado para ela
o entendimento do vácuo entre os lotes, né? Então, eu tenho aqui um exemplo, onde eu tenho aqui a operação segunda, terceira e a quarta, né? Uma operação que termina a finalização do lote às 8 horas, vai iniciar na operação seguinte somente às 8h15. Então, ou seja, aqui o operador provavelmente dessa operação aqui do lote, no lote anterior, ele não tinha acabado ainda. Então, ele só se liberou 8h15 para começar. Então, o lote ficou, nesse caso aqui, o lote fica parado. Mas, se o operador já tiver parado, esse vácuo aqui corresponde ao tempo que o operador fica parado. Então, eu tenho duas situações. Ou o lote fica esperando, ou o operador fica esperando. Como eu já falei, o custo maior é dos funcionários, dos operadores. Né? Então, eu tenho que procurar otimizar o tempo deles. Então, nesse caso aqui, sendo um operador, né, que terminou o lote dele às 8, né, ele teve que esperar até às 8h15 para receber da operação 1 o outro lote. 9 horas da operação 3, terminaram o lote aqui. Aonde o lote 2, né, só vai poder ser iniciado às 9h20. Então, ou seja, aqui a gente perdeu mais 20 minutos. Né? Vácuo entre os lotes. 10 horas, 10h10, 10 minutos. Total aqui desse exemplo, 45 minutos. Então, ou seja, se você tiver uma produção de 8, 10 lotes, você, a partir do segundo lote à frente, você vai ter essa perda constantemente. Certo? Então, você tem que... Isso aí já é um limitador de eficiência. Muitas empresas baixam a eficiência em função da condição que ela tem para a supervisora trabalhar. Né? Então, ou seja, a supervisão pode calcular o tempo de produção menor do que o real, considerando o impacto do tempo de troca e vácuos. Isso leva a atraso no atendimento dos pedidos, falhas no cumprimento de prazo e aumento do estoque em processo. Então, ou seja, é o IP. Então, ou seja, uma subestimação do lead time total. Então, ela não considera esses vácuos. E quando esses vácuos aparecem, né, como eu comento lá no vídeo sobre supervisão, né, o que ela faz na logística não resolve o problema, né, faz só piorar, diminuir a eficiência. Planejamento irrealista de produção. O planejamento tende a superestimar a capacidade produtiva, alocando mais trabalho do que a linha é capaz de executar. Isso pode causar gargalos, estoque acumulado e aumento de pressão sobre os operadores. Né? Então, como não existe esse controle do tempo, quando o supervisor percebe que a peça não está chegando na operação seguinte, ela tenta pressionar a operadora. Ela não está lá, ela não vai fazer um estudo de tempo para ver que hora aquele processo tinha que ter começado e que hora ele tinha condição de terminar. Então, nessa hora aí começa o desespero, começa as mexidas empíricas. Ou seja, não entra mais, nesse caso aí, os cálculos. Desconhecimento do tempo de ciclo, né, que é o tempo TAT. O ritmo da produção, que deve ser mantido em todas as operações para atender a demanda do cliente, ou a capacidade do grupo de produção. É muito importante você saber o ciclo de produção. Em quantos minutos sai um lote de produção pronto. Né? Então é importante definir isso aí. Isso é que vai manter o ritmo da produção. É a batida do coração do sistema Lean. É essencial para o nivelamento da produção e implementação de programa e controle de produção. Então, esse conhecimento, na época da produção em grandes quantidades, não existia muito essa preocupação. Mas ela até existia, mas não era uma preocupação que a gente escutava dentro das fábricas, uma preocupação. Ou seja, quando a gente passou a trabalhar com pequenas quantidades, com vários modelos, isso passou a ser essencial. Né? Porque cada modelo tem um tempo de ciclo. Então, se eu estou trabalhando com um modelo com um tempo de ciclo, quando eu entro em outro modelo, o tempo de ciclo vai ser outro.
Como é que se calcula o tempo de ciclo? É o tempo efetivo disponível dividido pela demanda ou capacidade do grupo. Então, se for um peça a peça, você vai ter aí de quantos em quantos minutos, quantos produtos saem a cada minuto. Se você trabalha por lote, é só multiplicar esse tempo por lote. Então, se o tempo de ciclo é 5 minutos e o lote tem 20, né? Então, é só multiplicar 5 por 20 que você vai saber de quanto tempo o lote tem que sair pronto. Com a definição do tempo de ciclo, fica fácil detectar quais máquinas ou funcionários estão causando atrasos na linha de produção e manter a regularidade do expediente se torna uma tarefa bem mais simples, já que cada um sabe quanto precisa produzir em um determinado tempo. Então, ou seja, é importante você entender o que é o tempo de ciclo. Que não é, algumas fábricas só passam, muitas vezes, amanhã sem liberar quase peças. Quando chega de tarde é que começa a sair um número maior de peças. Né? Isso está errado. Isso não é o normal. Subaproveitamento dos recursos. Né? Quais são os recursos? Matéria-prima e mão de obra. A desconsideração dos tempos mortos entre os lotes resulta em recursos, máquinas e operadoras inativos, levando a uma percepção equivocada de baixa produtividade. Esse cenário pode mascarar a oportunidade de melhoria como uma otimização do setup. Então, ou seja, esses tempos, né, esses vácuos, esses tempos mortos existem. Né? Quando você não tem a consciência dele, você fica com uma percepção errada, equivocada, né, de uma baixa produtividade e acaba aceitando aquilo como verdade, botando a culpa na quantidade de peça por modelo. Os vácuos não contabilizados geram custos inevitáveis, invisíveis, desculpa. Os vácuos não contabilizados geram custos invisíveis. O aumento do custo por unidade devido à ineficiência, consumo de energia durante os períodos ociosos, né? A máquina está lá ligada, gastando energia, desgaste de equipamento por ciclos intermitentes, capacidade de identificar gargalos reais. Ao ignorar os vácuos e trocas, a supervisão pode focar em solucionar problemas inexistentes, como exigir o maior desempenho de uma estação que já está equilibrada, enquanto os verdadeiros gargalos são os tempos improdutivos entre os lotes. Comunicação e controles inadequados. Sem informação sobre os vácuos, operadores podem se sentir sobrecarregados ou desorientados. Indicadores de desempenho, como o OEE, podem ser interpretados de forma errada. Falha em adotar melhores práticas. A falta de visibilidade dos vácuos impede a aplicação de metodologias como o Kanban para a redução do tempo de setup ou Rejunca, que ajuda a minimizar e eliminar esses tempos improdutivos. Então, ou seja, nesse momento, as crenças que a gente tem acostumado em trabalhar dentro do conceito de produção de grandes volumes, elas entram em choque com as novas crenças que eu tenho que adquirir para trabalhar com pequenas quantidades por modelo e trocando de modelo várias vezes, às vezes dentro do próprio dia, mais de uma vez. Então, ou seja, você acaba não desenvolvendo, né, uma forma de reduzir o setup, achando que aquilo é normal, que é assim mesmo, e só dá para fazer assim. Balanceamento com base nos conceitos Lean. Um exemplo prático aqui, para ficar melhor o entendimento. Uma linha de produção que alterna entre dois modelos, o modelo A e o modelo B, com tempos de troca de 30 minutos, ignorados pelo modelo de gestão tradicional, terá menos peças produzidas do que o planejado. Né? Normalmente essas empresas elas trabalham com uma produção, a eficiência muito baixa. Né? Muitas vezes a média é 70%, 75%. Como eu tenho escutado algumas situações, dentro da condição é o que elas podem fazer. Né? Então, ou seja, a solução seria melhorar a condição, né? Trabalhar a causa disso. A supervisão pode culpar a ineficiência dos operadores ou máquinas, sem perceber que a falha está no planejamento inadequado. Então, ou seja, como normalmente as pessoas não vão ter esse trabalho que eu tive desde muito cedo dentro da indústria, de investigar esses vácuos. Né?
e encontrar soluções para esses vácuos serem minimizados. Então, ou seja, sem perceber que a falha está no planejamento, ela começa a cobrar as operadoras, né, para render mais. No fim do dia, quando é cobrada de um resultado, normalmente ela vai culpar as operadoras que não estão rendendo. Né? O modelo é novo, é a primeira vez que estão produzindo o modelo, aí tem muito argumento. Né? Em vez da gente se preocupar em encontrar uma solução, adotar um modelo de gestão baseado no fluxo contínuo, utilizando ferramentas como análise do tempo de ciclo total, incluindo os setups e os vácuos. Né? Agora, entenda bem, o que eu estou dizendo aqui não é que a gente simplesmente calcule lá o tempo de setup e inclua lá, diminua o dado disponível. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que analisar esse tempo, tem que procurar reduzir, tem que procurar trabalhar, né, e encontrar solução para eliminar os vácuos. Tempo de ciclo, tempo TAT, é o ritmo no qual você precisa contemplar um produto para suprir a demanda do consumidor ou da eficiência no que foi planejado no grupo. Produção nivelada, redução de setups, né? Como eu tenho falado bastante, tem que procurar reduzir os setups, criar soluções de trocas rápidas, eficientes, treinar o próprio operador para fazer alguns ajustes sem precisar de chamar a manutenção. O planejamento operacional, que avalia os vácuos entre a execução dos processos. Então, ou seja, você tem que ter um planejamento operacional que determine o início e término de cada processo, controle de cargas individuais, etc. Então, ou seja, tem como, né, fazer um planejamento operacional avaliando os vácuos, determinando o início e término de cada processo. Monitoramento em tempo real dos tempos improdutivos pela supervisão. Esse é outro ponto. A supervisão, quando trabalha com grandes volumes, sem mudança de modelo, ela não tinha muito essa preocupação, porque as máquinas estavam sempre cheias de produtos ali, era um lote, a operadora com um lote na mão, o outro do lado e o outro já vindo ali. Então, ou seja, ela não havia essa preocupação. Só que para mim trabalhar com pequenos lotes de produção, com variação de modelos, a postura dela tem que ser outra postura. Né? Aí isso é outro ponto que complica a vida da supervisão que está já habituada a trabalhar com grandes volumes. Ela quer fazer da mesma forma que ela fazia antes nessa nova situação. E aí o resultado a gente já sabe. Essas práticas aumentam a precisão do planejamento e melhoram a eficiência geral do processo. Essa é a consultoria, né? Quem somos? Somos uma empresa que tem mais de 20 anos de experiência no setor de confecções, especialização em manufatura Lean, compromisso com a melhoria contínua e redução do desperdício. O que fazemos? Implantação da filosofia Lean, implementação de ferramentas de gestão para auxiliar no planejamento, programação e controle, diagnóstico de processo e redução de desperdícios, treinamento de equipes no PCP, na parte de tempos e métodos, controle de qualidade, etc. Soluções personalizadas para aumentar a produtividade, ou seja, o nosso trabalho é desenvolvido conforme a necessidade do cliente. Nossas ferramentas são ajustadas também de acordo, ferramentas de gestão de acordo com a necessidade do cliente. Elas normalmente não são iguais de uma empresa para outra. Também auxiliamos na gestão industrial e na parte técnica e na parte humana, ou seja, como conduzir as pessoas, né, para atingir os objetivos. Benefício: redução de custos de retrabalho, aumento de produtividade, melhor aproveitamento de recursos, prazo de entrega reduzido, melhora da qualidade. Se você tem interesse de melhorar os resultados da sua empresa, entre em contato nos telefones abaixo para marcar uma reunião sem compromisso para melhor conhecer nosso trabalho. Tá certo? Se você acha que esse vídeo é interessante, dá um like aí, repassa esse vídeo para outras pessoas, outros colegas que estão na área. Vamos divulgar o nosso trabalho e também
vamos aprender novas técnicas, né? Que na verdade essas técnicas ainda não é tão novas assim, né? A Toyota já fazia isso lá pelos anos 50, na sua linha de produção, para produzir vários modelos de carro na mesma linha de produção, né? Mudando cor, mudando acabamento, etc. Aqui tem os telefones do Sérgio Amorim, da Magna Motta. Mais informação procure nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso site, nesse canal do YouTube, né? Então, assim, estamos aqui à disposição para atender vocês na medida que vocês necessitam.